Está no ar o nosso itinerário espiritual no ciclo da Páscoa. Seguimos nosso caminho, nos preparando para bem viver o quarto domingo da Quaresma, o domingo da alegria. Convido você a já pegar a sua Bíblia, abrir no Evangelho de João, no capítulo 3, para fazermos a leitura orante da Palavra de Deus. Quando falamos em Léxio Divina, pode parecer um método difícil, complicado, mas é um caminho bem simples e ao mesmo tempo muito profundo. Como fazemos todos os sábados, ajudando você a rezar, passamos por 4 etapas deste método. Depois de invocar a vinda do Espírito Santo, porque é Ele que conduz a oração, a gente escuta a palavra, é a leitura. Depois medita a palavra, a contribuição nossa para atualizar o texto em nossa vida. O terceiro passo é a nossa oração. Pedir a Deus que ajude-nos a viver aquilo que a palavra dele mesmo disse, pediu e exigiu de nós. E terminamos com a contemplação. Assim, a gente é conduzido para uma alegria que não se confunde com nada neste mundo. Hoje, nesta colina encantadora, a Igreja do Santíssimo Redentor, também chamada carinhosamente de Igreja do Padre Pelágio, um missionário redentorista alemão, que deu sua vida pela causa do Evangelho, anunciando o Redentor. Contamos com a presença da irmã Josineide e a irmã Neuza, da Copiosa Redenção. Tudo aqui fala de redenção, fala de Redentor. Bem-vindas, irmãs, e obrigado pela presença de vocês. Nós iniciamos sempre esta oração, colocando-nos na presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que conduz a gente. O apóstolo Paulo diz que quando rezamos, é Ele que geme em nós, com gemidos inefáveis, e clama em nós, Abba, ó Pai. Portanto, vamos agora invocar sobre nós, sobre você também que reza conosco, a vinda do Espírito Santo para nos conduzir. Abramo-nos a Ele. Senhor e Criador, que és nosso Deus, vem inspirar estes filhos teus. Em nossos corações derrama a tua paz e um povo renovado ao mundo mostrará. Sentimos que tu és a nossa luz, fonte de amor, fogo abrasador. Por isso é que ao rezar em nome de Jesus, pedimos nesta hora os dons do teu amor. Se temos algum bem, virtude ou dom, não vem de nós, vem de teu favor. Pois que sem ti ninguém pode ser bom, só tu podes criar a vida interior. Infunde, pois, agora em todos nós, que como irmãos vamos refletir a luz do teu saber e a força do querer, a fim de que possamos juntos construir. Sempre que vamos fazer a leitura da Sagrada Escritura, é importante clamar o Espírito Santo, assim como acabamos de invocar.
Essa presença do Espírito move a gente no exercício importantíssimo da escuta. Hoje é Jesus que nos chama a abrir-nos a essa luz. Pedimos força do alto para que Ele nos faça entender que Deus nos diz pela palavra, é uma palavra que nos conduz a uma experiência profunda de salvação. A inteligência humana precisa desse auxílio de Deus e a gente vai agora ouvir a palavra, zelosa e carinhosamente escutar a palavra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Proclamamos o texto. Agora, exercitamos mais ainda a escuta. Pela voz das irmãs, versículo por versículo, a gente escuta novamente a palavra e você vá ouvindo e marcando aí na sua memória, no seu coração, a palavra, a frase forte que toca você. Porque o que interessa nesse exercício é a seguinte pergunta: o que Deus diz? Vamos retomar. Como Moisés levou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado, A fim de que todo o que nele crê tenha vida eterna. De tal modo, Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo, mas o homem amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Com efeito, todo o que pratica o mal odeia a luz
e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam denunciadas. Quem, porém, pratica a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. Escutado o texto, você aí também pode fazer o mesmo exercício que nós aqui. Passe novamente o seu olhar do começo ao fim desse texto e marque com uma tinta afetiva a palavra, a frase ou o versículo que te chama a atenção, que indica a você um dizer forte de Deus para você nesse momento. Não precisa ter uma sequência do início ao fim. Vá passando o olhar e na medida que você mesmo encontra uma palavra forte, repita em voz alta para você, para que essa palavra repercuta fortemente no seu coração, na sua razão, na sua vida. A luz veio ao mundo. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Deus enviou o seu Filho ao mundo. A luz veio ao mundo, mas o homem amaram mais as trevas do que a luz. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem, porém, pratica a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas obras serão feitas em Deus. Todo o que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Como Moisés elevou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja elevado. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ora, o julgamento consiste nisso. A luz veio ao mundo. Nós já fizemos a leitura proclamada, depois pausada versículo por versículo, proclamamos frases e palavras fortes que nos tocaram. Conduzidos pelo Espírito Santo, esse é o movimento de saber o que Deus diz. O próximo passo será a meditação, que é logo após o intervalo. Você não saia daí, fique ligada, fique ligado, já voltamos com você. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Voltamos com o nosso itinerário espiritual. Ciclo da Páscoa. Mas aí você se pergunta, por que ciclo da Páscoa se estamos na Quaresma? Significa que o ciclo da Páscoa é todo o tempo de preparação para a Páscoa e todo o tempo que a gente chama de pascal. Quaresma e tempo pascal formam um ciclo só chamado
o ciclo da Páscoa ou ciclo pascal. Nós estamos no tempo da Quaresma, dentro do ciclo pascal, preparando a celebração da Páscoa do Senhor. Exatamente porque o tempo da Quaresma é um tempo exigente de jejum, de oração, de penitência, que neste quarto domingo da Quaresma é chamado de o domingo da alegria. Como no Advento nós temos também o terceiro domingo, que é chamado domingo da alegria. Porque o canto que se iniciava a missa antigamente, com a antífona da missa, no missal tem a antífona para cada uma das celebrações e sempre remete a um versículo da Sagrada Escritura que tem uma espécie de síntese do mistério que celebramos hoje. E a primeira palavra desta antífona é que é o espírito da celebração do dia. E hoje, tirado do livro do profeta Isaías, capítulo 66, versos 10 e 11, diz assim: Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que a amais, vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. E viemos aqui exatamente para buscar, agora na meditação, as consolações do Senhor. Vamos meditar, passo a passo, os versículos do Evangelho de hoje. Convido você a fazer o mesmo exercício com a primeira leitura, o Salmo que é tão forte na recordação desta alegria de Jerusalém, da Sião sagrada. A segunda leitura, retome Alexio ao longo da semana fazendo os mesmos passos. Nós ficaremos com o Evangelho deste quarto domingo para perscrutar, encontrar nele a razão que funda a nossa alegria. A meditação nos põe diante de um esforço humano. Abrimos-nos à ação do Espírito Santo, mas o Espírito não dispensa o nosso esforço. Usar nossa inteligência, nossa razão, para investigar na Escritura o que Deus disse e que para nós agora se torna uma fala de Deus para nós, para mim, para você, para a igreja, hoje, neste quarto domingo da Quaresma. João, capítulo 13, versículo 14 até o versículo 21. Eu recomendo você para subir o seu olhar e tomar o iniciozinho do capítulo 3, porque esta conversa de Jesus com Nicodemos está exatamente introduzida na primeira parte do capítulo 1. Hoje o texto diz assim: naquele tempo disse Jesus a Nicodemos. O Evangelho, os versículos primeiros deste capítulo, já descrevem esta figura de Nicodemos. Quem é ele? O que sabemos sobre Nicodemos? Para que a gente entenda e traga para nós o sentido desta palavra. Nicodemos era um homem que tinha um desejo enorme de uma experiência profunda de Deus. Era um homem renomado, um membro do Sinédrio de Jerusalém, um grupo de 72 homens notáveis, uma espécie de conselho do governo de Israel, já que não tinha rei, não tinha autoridade. Então, para as coisas que concerniam especificamente a vida do israelita, do judeu, a instituição que orientava e normatizava a vida desse povo sem rei, sem uma autoridade própria, era o Sinédrio. Nicodemos
vive em Jerusalém. Ele ouve falar de Jesus, sente uma inquietação. Vai procurar Jesus. O próprio Jesus reconhece nele um homem bom, reto, bondoso, atraído pelas palavras de Jesus, pelo que ouve dizer de Jesus, ele pensa, é alguém que merece crédito. O exemplo do Senhor marcou profundamente o testemunho que deram a Nicodemos sobre ele. Mas Nicodemos é um homem renomado com todo mundo. Ele tem medo de ficar perto de Jesus. Quer encontrar Jesus, mas tem medo de dar um salto na fé. Já representava a religião sólida, estabelecida, consolidada, e não quer interferir nisto. Nicodemos é atraído pelas palavras do Senhor, pelo exemplo do Senhor, mas tem medo perante a opinião pública. E vai que encontrando o Senhor, ele precisa também dar um passo mais corajoso na fé. Ele que representa a solidez e a consolidação de um sistema religioso seguro, de normas, regras e sacrifícios do templo. Nicodemos pressente um fascínio por Jesus como um mestre, tão diferente dos outros, mas não consegue vencer os condicionamentos do ambiente, aqueles condicionamentos que são contrários a Jesus e que, encontrando-se com Jesus, necessariamente vai puxar sobre ele questões da vizinhança e da família. Mas você? Nicodemos permanece entre a vontade de aprofundar na busca de Deus e no conhecimento de Deus, mas a vontade de ficar numa religião já pronta, já fechada em si mesma. Quantos de nós também hoje andamos à procura de Deus, procuramos Jesus, procuramos a igreja, queremos encontrar a misericórdia, buscamos e desejamos e até pedimos um sinal. Já escutamos muitas vezes o padre na confissão dizer: se você não tiver coragem de enfrentar tais e tais e tais situações da sua vida e avançar, você não vai progredir na fé. Mas ficamos estacionados como o Nicodemos, que procura Jesus à noite, durante o dia fica inquieto lembrando daquele encontro à noite, mas não quer ser visto pela cidade e pela opinião pública como alguém que está próximo dele. Será que nós não somos assim também, irmãs e irmãos? Jesus diz a Nicodemos, na primeira parte que você pode olhar, Jesus desenvolve uma noção belíssima do impacto que a presença dele traz ao mundo, a noção do reino, o nascer da água, o nascer do Espírito, o nascer de novo. E Nicodemos fica na experiência biológica, pensando: como é que eu, já velho, vou nascer de novo? Agora Jesus mexe com uma imagem bíblica forte a Nicodemos. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. A gente visualiza essa imagem de Jesus levantado na cruz e recorda aquela cena pavorosa de uma serpente esculpida e colocada sobre uma madeira, uma haste e erguida. A serpente é levantada como
um efeito medicamentoso, curador de uma peste, de uma catástrofe que pega o povo. E exatamente serpentes e mais serpentes, uma praga de serpentes que vem matando muita gente, mordendo muita gente, matando muita gente. E Deus fala para Moisés: o povo está morrendo, mordido por essas serpentes, porque, diz o livro de Números, capítulo 21, versículo 4 e 5. Porque o povo murmurou contra Deus. O povo começou a resmungar e a acusar Moisés. Tem uma frase curta nesses dois versículos 4 e 5 de 21 de Números que diz assim: o povo perdeu a coragem pelo caminho e começou a resmungar. Você tem ouvido gente resmungar contra a igreja? Você tem escutado gente murmurar contra os pastores da igreja que conduzem a igreja no caminho da salvação, e houve um povo de murmuradores e lamentadores? Domingo passado a gente falava do chicote que cada um quer ter, e espancar os Moisés de hoje e dizer que o Papa e os bispos não dizem o que eu gostaria de ouvir. Você conhece aí na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese, alguém que hoje murmura contra Deus e murmura contra Moisés? Repito, Moisés pode ser o Santo Padre, o Papa Francisco, o bispo da sua diocese, o padre da sua comunidade, a superiora da sua comunidade religiosa, o superior. Você conhece quem hoje se tornou venenoso, venenosa, que destila veneno cada vez que abre a boca para falar da caminhada do povo de Deus na história, a sua igreja? A serpente de bronze parece estar viva e atualíssima no meio de nós. Como as serpentes que matam o povo. Jesus diz: assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Você pode ir lá no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 32, ele diz: quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Atrairei todos a mim. Vamos tirar o nosso olhar do mal ou da fraqueza de Moisés, seja esse Moisés o seu pai, a sua mãe, aquele que conduz a sua família, o seu casamento, seja esse Moisés o padre da sua comunidade, o bispo, o papa. Vamos tirar o olhar da nossa fragilidade humana e vamos voltar o nosso olhar a Jesus, todos nós, fixar nosso olhar em Jesus e permitir que Ele nos atraia a Ele. No versículo 15 diz assim: para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. A razão do cristianismo, minha gente, a razão da igreja, da Santa Igreja no mundo, a razão da fé cristã é que nós todos alcancemos a graça do crer e a graça da vida eterna. O problema é que o tema da vida eterna deixou de ter importância para nós. Bento XVI exaustivamente repetiu isto. Hoje nós somos saturados, esgotados num relógio que não para e numa ansiedade tremenda, o tempo inteiro insatisfeitos com um presente, querendo resolver essa inquietação e essa insatisfação com mais uma coisa que a gente compra, com mais uma coisa que a gente come, que a gente bebe.
Jesus vem dar a sua vida e é levantado, é erguido para que todos alcancem o crer e a partir do crer a vida eterna. Quantos de nós buscamos Jesus, a igreja, os divinos sacramentos, até fazemos jejum, penitência, mas tudo para pedir coisas daqui, da agora, da família, dor no joelho, dor nas costas, dor no estômago, é sempre para resolver coisas daqui. E o Senhor chama-nos ao eterno. Você cultiva sua fé na busca do eterno, você anseia pelo eterno, você espera o eterno, ou você é escrava e escravo das realidades daqui? Mude o seu olhar, mude a sua visão, mude as suas buscas, anseie por uma realidade maior do que esta, deseje uma realidade maior do que esta. Meditando sobre a misericórdia do Senhor, que se revelou de modo total e definitivo no mistério da cruz, voltamo-nos para a realidade hoje da nossa vida e perguntamos: a cruz é fonte para a minha salvação hoje? A humanidade, por vezes, parece estar perdida e dominada pelo poder do mal, do egoísmo, do receio com a realidade de agora. A humanidade parece buscar apenas resolver as questões do agora, e Deus te quer para o eterno. Versículo 16: pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. O Papa Francisco tem repetido muito a figura das pessoas que transformaram a fé cristã, o seguimento de Jesus, num feixe de doutrinas e normas, um moralismo, um rigorismo religioso e de disciplina, até na forma de vestir. Ser cristão é vestir do jeito que eu me visto. Medem tudo, a roupa, a saia. Ser cristão se resume em repetir as rezas do jeito que eu repito. Esse cristianismo de moralismo, de rigorismo, diz Bento, é heresia ressuscitada. Desculpe, diz Papa Francisco, é heresia do passado que está sendo recuperada e atualizada como se fosse resposta, e não é. A resposta é olhar para o amor com que Deus amou tanto o mundo. O centro da obra de Cristo, a razão de tudo, é um amor que salva, não condena, mas salva. Você se ocupa muito em ficar condenando os outros na sua igreja, na sua comunidade, na sua paróquia, na sua diocese? Você entra na igreja para celebrar a missa e já começa a levantar os erros dos outros, de quem está lendo, quem está cantando, quem está pregando, quem está rezando? A fé cristã é para você, por excelência, uma experiência de salvação, ou você transformou o seguimento de Jesus e a fé cristã num feixe de normas e regras, e você fica como um fiscal, querendo condenar o mundo e condenar todo mundo que não faz as coisas do jeito que você anotou aí e acha que deve ser? O amor de Jesus é o amor por excelência que move você? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Versículo 18.
Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Impressionante, porque esse texto toma de uma maneira extraordinária uma compreensão que a gente às vezes passa despercebido por ela, que se trata do seguinte: entender o que é o julgamento. Para o judaísmo do tempo de Jesus e em numerosos textos do Novo Testamento, o juízo final é lá que vai acontecer o julgamento, no fim da história. Para João, ao contrário, o julgamento se dá hoje, agora, quando o homem e a mulher se encontram na presença de Jesus, especialmente diante da sua cruz. A vitória de Jesus implica necessariamente a derrota e a condenação do príncipe deste mundo. A condenação de Jesus é a morte do príncipe deste mundo. Vou encerrar a meditação convidando você a olhar a cruz. Bento XVI diz que nós precisamos aprender a olhar a cruz assim. Eu vou até fazer um movimento. Diz que nós sempre olhamos para a cruz e contemplamos o horror e dizemos: olha o que nosso pecado e nossa realidade foi capaz de fazer com Jesus. Bento diz que nós precisamos olhar a cruz a partir da nossa realidade aqui diante da cruz, mas nós precisamos aprender a contemplar a cruz a partir do alto, a partir do Pai. Olhar para a cruz e ver aqui nela as mãos do Divino Pai Eterno que diz: olha, está aqui. Portanto, contemplar a cruz a partir dos olhos e do lugar do Pai Eterno que amou tanto o mundo. Olhar a cruz e contemplar a cruz, o Santíssimo Redentor, como resposta de um amor que não condena e salva. A cruz é para você uma experiência de contemplação de um amor que salva. Amou tanto. É bom a gente repetir muitas vezes ao longo dessa semana. Todos os momentos que você passar diante da cruz, olhar para a cruz, passar diante do sacrário, passar diante do altar, passar diante da igreja, escutar o sino da sua igreja aí na sua cidade tocar, repita: amou tanto, amou tanto. É esse tanto de amor, essa intensidade de amor que deve repercutir em mim e em você e fazer operar em mim e em você a razão fundante dos passos que Nicodemos temia dar. Seguir Jesus. Nicodemos, que depois vai participar lá na frente do processo no julgamento de Jesus, dizer: ele não pode ser condenado, ele é inocente. Mas Nicodemos, que no dia, na sexta-feira santa, ao pôr do sol, pede o direito de sepultar Jesus. E com José de Arimateia, participa zelosa e carinhosamente do descimento de Jesus da cruz, envolvê-lo em faixa e sepultá-lo. Nicodemos experimentou esse amor com que ele amou tanto, e Nicodemos depois o enfaixou, o enrolou e o sepultou com esse amor com que Deus amou Nicodemos e ama a mim e ama você. E ama tanto. Amém. Concluímos os 2 primeiros passos da nossa leitura orante da Palavra de Deus, escutar o texto e meditar o texto. Nós vamos agora para um intervalo, que é rapidinho,
e voltamos com o último bloco do nosso itinerário espiritual, a oração e a contemplação. Fique aí, voltamos já. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso itinerário espiritual e como é maravilhoso perceber a palavra de Deus e permitir que ela vá agindo em nós e deixar que ela opere em nós a atualidade da salvação. Este é o momento de avançarmos para o terceiro passo, a oração. Jesus diz, na conclusão do Evangelho de hoje, quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus, e não para. Nossas ações agora realizadas nele, dentro do mistério dele. Voltamo-nos para a cruz do Senhor e dirigimos a Ele a nossa confiante prece, pedindo que Ele ajude-nos a pôr em prática, a viver a força dessa Sua palavra com a nossa oração confiante e piedosa. Senhor Jesus, por Sua cruz, o Senhor nos atrai. Que sejamos atraídos pelo desejo de salvação e de vida eterna e que não esgotemos nossas energias brigando com as coisas fúteis e inúteis daqui, também no ambiente da igreja. Dá-nos um coração de homens e mulheres que perseguem, buscam, anseiam e desejam as realidades eternas. Por isso, rezamos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Jesus, que amou tanto, que possa nos ensinar a amar cada dia, principalmente os mais pobres, fragilizados, pequenos, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo nosso Brasil, por tudo que nós estamos passando hoje, para que tudo seja colocado ao pé da cruz, como Jesus recebeu a ressurreição através da cruz, para que também o nosso Brasil possa ser ressuscitado diante dessa situação que nós estamos vivendo, para que o Senhor possa curar, salvar e libertar todas as famílias que hoje vivem, às vezes, o luto, que estão passando, doença em casa, na família. Que o Senhor possa ter misericórdia do nosso Brasil, das nossas famílias, nós te pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Colocamos tudo isso, Jesus, também as preces e súplicas de cada irmã e irmão que reza conosco em casa, acompanhando-nos pela TV Pai Eterno. Colocamos os anseios do mundo e da humanidade inteira aos pés da sua cruz. Salva-nos, redime-nos. E confiantes nós invocamos a vinda do reino eterno de salvação com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Tão bom rezar e agora contemplar esse mistério extraordinário que se manifesta em nossa vida. A contemplação tem por natureza ajudar-nos a trazer para a nossa vida e levar para o nosso cotidiano os acontecimentos extraordinários que a palavra de Deus opera. Ela é palavra de salvação. Quero convidar você nessa contemplação a olhar para a cruz. A olhar para a cruz movido por uma palavra tão forte, tão bonita, do Santo Padre, o Papa Emérito Bento XVI, seu primeiro documento, pequenininho, assim, um livrinho breve, Deus Caritas Est. Esse texto marcou profundamente a minha vida e a vida de muitas pessoas. Olhe só o que é a contemplação de Bento XVI a partir do mistério da cruz. Na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio. Repito, irmã, irmão, na sua morte de cruz, cumpre-se aquele virar-se de Deus contra si próprio, com o qual ele se entrega para levantar o ser humano e salvá-lo. O amor na sua forma mais radical. O olhar fixo no lado trespassado de Cristo, de que fala João, é lá que tal verdade pode ser contemplada. Deus amou tanto o mundo. Quer entender o que é o amor de Deus? É lá, no olhar fixo do lado trespassado de Cristo. É lá que tal verdade pode ser contemplada. Convido você, nesta semana, a dedicar um longo período, um longo tempo de contemplação deste lado trespassado de Cristo e dizer, é lá que o amor com que Deus amou tanto o mundo me atrai, me salva e me conduz a uma realidade eterna e me faz testemunha do Redentor no mundo. Assim, nós, homens e mulheres, chamados como o apóstolo Paulo, na segunda leitura deste domingo, diz assim, fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Homens e mulheres criados, regenerados do seu lado trespassado, para sermos homens e mulheres das obras boas, que no Salmo 136 tem uma coisa tão bonita, você não se assuste com o que eu vou falar. Todos os anos eu prego e remeto a esta intuição que me marcou profundamente meditando São João da Cruz. Quando a gente reza esse Salmo 136, dos versículos 1 até o versículo 6, a gente joga uma praga na gente mesmo, dizendo que resseque a minha mão, que se colhe a minha língua, que se prenda ao céu da boca, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. E hoje a gente pode dizer, Jerusalém,
é o lado trespassado de Cristo que abre a porta da salvação. Vamos rezar esse salmo? Reze conosco, abra sua Bíblia e piedosamente oramos juntos. Junto aos rios de Babilônia, lá nós estávamos chorando com saudades de Sião. Nos salgueiros, ali perto, penduramos nossas cítaras. Pois ali os que nos tinham deportado nos pediam cânticos e alegria os que nos afligiam. Cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como canta os cânticos do Senhor em terras estranhas. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, seja entregue ao esquecimento a minha mão direita. Que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se eu não puser Jerusalém acima da minha maior alegria. Está vendo? É muito amor, é muito afeto. Jogar praga em si mesmo, dizer que seque, que se colhe, que se prenda a minha língua ao céu da boca se eu me esquecer de ti. Se a gente dizia isso para Jerusalém, que tinha o santuário, imagine o que nós devemos dizer a Jesus, que é o novo santuário, como meditamos no domingo passado, na purificação do templo. Olhar para Jesus e rezar, dizendo: Senhor, eu de verdade me secarei todo, eu de verdade me tornarei um homem, uma mulher, um pó, se eu me esquecer do Senhor. Irmã, irmão, como é bom contemplar e rezar esse sinal extraordinário do amor de Deus que se faz no singelo símbolo da cruz. Olhe muitas vezes para a cruz e com aquela palavra que eu já disse de Bento XVI, é um virar-se de Deus contra si mesmo para dizer: eu me esgotarei, eu me darei totalmente para resgatar aquelas que estão caídos pelo pecado, pelas feridas do mundo. E assim, nós nos colocamos na presença do Senhor para contemplar do seu lado trespassado a porta que se abriu para a nossa salvação. Como o seu coração e o meu coração, cheios, transbordantes dessa força sobrenatural, esses corações nesta semana vão espalhar misericórdia e amor, porque Deus é amor. Ele não veio condenar, Ele veio salvar. Ele veio dar a vida para nos resgatar. Que você tenha uma semana abençoada, um domingo tomado de alegrias e de forças que brotam dessa luz que é Ele, dessa luz esplendorosa da cruz, dessa realidade sobrenatural que se mostra numa realidade de fragilidade, de insensatez e de escândalo para muitos. Retome esse texto ao longo da semana e passe muitas horas olhando para a cruz e dizer: ali Ele me disse o quanto me ama, o preço que Ele é capaz de pagar para salvar-me, para salvar-nos. Amém. Amém. Tenha uma semana feliz, tenha um domingo abençoado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E assim a gente passa a semana e no próximo sábado estaremos de volta aqui às 14 horas. Até lá!